Com essa queridíssima, que sempre quando eu encontro com ela, eu falo, fico tão feliz de chegar aqui e ter pauta com você. Andréa Zácaro, bem-vinda. Boa tarde. Você que é nutricionista, e eu sempre gosto de lembrar, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Tem muita informação, fiquem atentos para tudo que você está fazendo, o que ela vai dizer, porque essa pauta é muito legal. Só que é paixão. Quem é que não gosta disso aqui? Um belo prato de espaguete com aquele molho italiano maravilhoso, aquela delícia. E aí a gente pensou, poxa vida, hoje existem alternativas e estratégias que ajudam nesse consumo do espaguete, nos dão muito prazer, a gente sabe que está comendo um espaguete, mas de outra forma, né? Sim, a gente tem uma gama imensa de produtos hoje no mercado e a ideia é tentar tirar um pouco da dúvida do que realmente faz diferença em relação à escolha. Grande parte das pessoas acham que as massas elas são light, são leves. E, na verdade, há algumas coisas em relação a calorias são idênticas. Então, se a gente considerar uma massa de trigo, ou uma massa de arroz, ou uma massa de batata, pode ser que as calorias sejam semelhantes. E a ideia não é realmente a redução calórica nesse caso. Se as calorias são semelhantes, talvez seja a redução de algum outro item, no caso, o glúten. Algumas pessoas que fazem a exclusão, que têm a doença celíaca, elas deveriam excluir o glúten da sua dieta, porque elas têm alergia a isso, a essa proteína do trigo, entre outros produtos que também têm glúten, né? Outros cereais que também têm glúten. Então, se for fazer essa substituição, super interessante você usar uma massa de arroz, uma massa de batata, alguma coisa que não tenha na sua essência o glúten. Em relação ao trigo. Essa é uma das opções que a gente pode fazer. A segunda opção é para quem não consome muito a proteína animal. Então, se você pensar numa pessoa vegetariano ou uma criança que tem uma dificuldade no consumo maior de proteína, que não gosta de uma carne, na hora de comer um pedacinho, fala, mamãe, quero pouco, não sei o quê. Você pode utilizar uma massa que tem por essência feijão, grão de bico. Que vai ter mais proteína. Que aí tem uma concentração um pouquinho maior de proteína. E a criançada adora o macarrão, né? Muito. Ninguém torce o nariz pro macarrão. Imagina se nesse macarrão, então, puder ter mais proteína. Olha que legal. Eu acho que dá para fazer um prato bem legal. E a gente tem uma dúvida muito grande. Eu vejo que os pacientes, eles comem macarrão e falam assim, eu vou engordar. A ideia do consumo de macarrão e o aumento de peso está diretamente relacionado com a quantidade que você come. Então tem uma dica boa que você vai dar agora. Exatamente. Vamos para ela. Olha que legal isso. Se a gente fizer macarrão curto, né? Se eu pego uma massa curta, né? Esse a gente aqui. tem aqui, não precisa nem dessa penne, então, pennezinho Então, aqui. penne, rigatone, fusilli, esses massa curta, quando você prepara, e a porção do rótulo padrão é 80 gramas. 80 gramas dá uma xícara de massa. Então, se você pegar uma xícara de massa e cozinhar esse macarrão, ele aumenta 2,5 o volume dele. Então, toda vez que a gente absorve a água, essa massa, ela pesa mais. Então, a gente está falando de 80 gramas de massa crua. Se eu pegar a massa curta e a massa longa, a curta você pega com garfo, leva à boca. Pega com garfo, leva à boca. Come um de cada vez. E aí você leva mais tempo para comer esse macarrão. Não cabe um monte no garfo, como caberia de arroz, batata, purê de batata, entre outras coisas. Então a porção que você leva à boca de carboidrato é menor. Quando você faz um espaguete, um talharim, sei lá, alguma dessas massas longas, que, por tradição, não se corta, enrola no lugar. E aí você pega aquele tufo de macarrão e põe na boca em grande quantidade. Como a massa mais mole, você não mastiga tanto e engole uma quantidade maior de massa. Então, a sua porção de levar à boca é maior quando você come massa longa em relação à massa curta. Para as pessoas que não fazem dietas restritas nem nada, tanto faz você comer a longa ou a curta. Para quem faz dietas restritas e quer comer um macarrão com um molho vermelho simples, que não tem nada que agregue mais mastigação, como um brócolis, um tomate, uma rúcula, carne, entre outras coisas, a massa pura, se você pegar a curta, você leva mais tempo para comer e fica saciado com uma porção um pouco menor. E ela preenche mais o prato também. Ela cria um volume. Aqueles do tipo rigatone, que parece um tubinho, né? Que é um pouquinho maior, mas... Se você cozinhar e colocar num prato, você olha e fala, nossa, que volume é esse? E se você fizer o mesmo
prato fundo com massa longa, cabe muita massa longa lá dentro. É verdade. Então você quase dobra ou triplica a porção de macarrão que você consome quando você brinca com esses tamanhos de massa. Gente, eu nunca parei pra pensar nisso, mas faz todo sentido. E quando você pega com garfo, combina mais você colocar pedaços de coisas para você espetar o garfo junto. Então, berinjela, abobrinha ou qualquer outra coisa. Ou a própria carne, o frango. Isso, você aumenta itens no macarrão e ele fica mais gostoso. Isso é dica para cozinhar, né? Então você vai fazer um preparado legal e você quer espetar o garfo, a abobrinha, a rúcula, o tomatinho, pega uma curta que você vai fazer tanto a criança fica ou só um macarrão com outras coisas. Com outras coisas, que é bem legal. Tem uns que são umas conchinhas que entra dentro, tem o conquile. Sim, então, por exemplo, o leguminho, ele entra, não precisa nem rechear. Se você já fizer coisas pequenas que caibam dentro dele, só de você misturar a massa com abobrinha e berinjela e tudo, entra dentro dessas conchinhas e você tem a conchinha pseudo-recheada já pronta, com mais fibra e outras coisas. Fora isso, a própria massa, ela tem variação de fibras. Vamos falar então desses valores nutricionais? Vamos, um pouquinho, que eu acho bem interessante. A gente tem, na verdade, a primeira coisa que eu queria citar é que os rótulos dos produtos, eles nos ajudam. Então, a ideia de você incluir na sua rotina da ida ao mercado a análise dos rótulos, leva uma lupa. Uma lupinha. Já dou uma dica, porque não dá para enxergar, infelizmente. A gente tenta enxergar isso, mas é meio impossível. Para tentar verificar se as informações estão coerentes. As porções que estão no rótulo, elas são muito diferentes. Por lei, a gente tem que ter a porção do rótulo de 80 gramas. Então, toda vez que a gente faz a rotulagem, a gente precisa partir do princípio que a Anvisa determinou que em macarrão a porção é de 80 gramas. Certo. Então, partindo desse princípio, todos eles deveriam ter. Não tem. Alguns têm 20 gramas, alguns têm 50 gramas. Então, pegadinha, porque daí já diminui todos os outros valores. E aí você olha e fala, nossa, isso aqui quase não tem caloria. Qual é a porção que você vai usar? A porção vai ser de 80 gramas. Então, se você está vendo 20, multiplica aquilo por 4. Aquela caloria não é bem o que está mostrando naquele rótulo. Então, essa é a primeira dica que eu dou para a gente ter um padrão em relação aos rótulos, né? Perfeito. Então, quando a gente vai comparar as coisas, eu pego a mesma porção do produto cru e não cozido, que as informações que estão no site também é importante citar. Se você busca no site a informação a respeito das calorias e nutrientes em geral, está cozido ou está cru? Como é que esse produto está? Então, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, quando a gente faz esses 80 gramas, depois se você pesar após estar pronto... Tem um índice de cocção que a gente chama. Ele aumenta. 2,5. E aí você tem que fazer essa conta de novo. Exato. Você tem que aumentar quantos gramas ele foi. Então, se você fez 80, mas você botou lá na balança, vai ter 100 dele pronto, as calorias são do 100, não são? Não, as calorias são do cru. Já. Exceto aqueles que já estão prontos para consumo. Os prontos para consumo já tem água. Entendi. E aí dá a ideia de que você está comendo menos calorias. Mas quando você ia cozinhar o outro, você ia colocar água. Sim. Então, teoricamente, a bagunça já começa por aí. Nossa Senhora. Aí agora vamos pensar em relação aos ingredientes em questão. Quando eu coloco mais fibra numa massa, num preparo, e aí pode ser feito de diversas maneiras. Aqui a gente está colocando um trigo grano duro e um trigo com a farinha integral. E aí o ingrediente principal na fabricação do macarrão foi ou ele já refinado, mesmo que duro, que aí ele fica al dente, ou não refinado com a farinha integral. Alguns macarrões, eles têm uma mistura de branco com integral, da mesma maneira que pão. Entendi. Alguns são 100% integral, mas a grande maioria, integrais, né? A grande maioria é assim. A gente dobra a quantidade de fibras. Ainda assim, ela não é muito grande. A gente tem 2 para aquele, em média, e 4 para esse. Não é tanto. Não é tanto, mas se a gente pensa no consumo de 25 a 30 gramas de fibra a dia, se a gente aumentar a fibra do macarrão, do arroz, do pão, a gente chega lá mais fácil para quem não come tanta salada, tanta casca, nem nada. Então vamos fazer a comparação aqui, que esse assunto da Andréia, menina, você é sensacional. Nossa Senhora, que delícia poder aprender isso. Olha só, gente, isso aqui é comida de brasileiro, quem que não gosta? Vamos prestar atenção então aqui, ó. Espaguete com a farinha integral. Isso. Em 80 gramas, calorias, 274 calorias. Esse aqui tem 277, como as você calorias falou, são se bem mantém. semelhantes. Quantidade de gordura. O integral pode ter até um pouquinho mais, mas também semelhante. Isso. Carboidrato, semelhante. Exato. Detalhe, a fibra é carboidrato, tá? Então, a fibra entra na classificação de carboidratos, mas os carboidratos que não são digeríveis. Entendi. Por isso que fica uma diferença de carboidrato, mas tem mais fibra. A propriedade principal disso, pra gente entender, não é número.
Quando o nutricionista olha algum número, ela traduz esse número em algum efeito benéfico para o corpo. Tá. E a fibra, na verdade, ela vai aumentar a sua saciedade, vai melhorar seu trânsito intestinal. Então, não é questão de número. Entendi. Quem vai calcular o número que você precisa ou não vai ser o nutricionista. Então, vamos aumentar o teor de fibra desse macarrão, porque esse vai te fazer melhor para a saúde. Por exemplo, um diabético. Se eu for fazer o uso de uma massa para um diabético, primeiro, eu vou colocar uma salada antes para ter mais fibra. Vou fazer a massa com um teor maior de fibra, porque eu consigo diminuir um pouco o índice glicêmico dessa refeição. E aí eu estou pensando numa outra coisa. Essa fibra ela tem um efeito benéfico fisiológico no trato gastrointestinal, na absorção. E também não vai dar um pico aí de glicemia que é prejudicial para todos os indivíduos. De qualquer maneira, é prejudicial para todos, mas que fique claro que quem não tolera muito bem o carboidrato tem que tomar muito cuidado com esses picos que realmente têm malefícios relacionados a isso. Se a gente passar para cá, né, que a gente tem outras massas que são semelhantes, a gente tem, por exemplo, essa que é de batata doce e essa que é de arroz. Tá. Então, na composição, olha no rótulo. É batata doce pura? No caso, essa é. É amido de batata e mais um pouco de batata. É arroz puro? É. Então, eu triturei. Da mesma maneira que eu triturei o trigo, eu fiz um macarrão destes. Então, não tem muita fibra. Não, esse é zero de fibra. Esses dois aqui, e zero de proteína também, tem bem exatamente, proteína. Pouquíssimo. Então, na verdade, é quase que 100% carboidrato. E assim, eu acho que é interessante a gente colocar em pauta se é importante você substituir um macarrão que você está habituado, porque sua família é italiana, e você gosta de um talharim desse, sem dúvida, por uma massa dessa que talvez é de outra população, de outra comunidade, e de outro hábito. E que tem a mesma coisa nutricionalmente falando. E que tem a mesma coisa que aquele. Então, Entendi. assim, eu tenho intolerância a glúten, eu vou escolher os que não têm glúten. Aí eu não posso trigo. Eu não tenho intolerância a glúten. E como massa 2, 3 vezes por semana, depois de um treino, não sei o quê, eu vou comer o sem fibra. Eu vou comer no meio do almoço, eu não como tanta salada, eu vou comer um integral. Então, a escolha da massa vai de acordo com o seu hábito. Primeiro, o que eu gosto de comer. Entendi. Eu acho difícil hoje você trabalhar com a informação de eu preciso comer chia. Tá, se eu não gosto de chia, não precisa comer chia. Né? Existem macarrões que a gente tem hoje divulgados dos fits. Né? Esses macarrõezinhos diferentes que tem chia, quinoa e um monte de outras coisas que vão aumentar. Tem a saciedade. Tem um valor nutricional aumentado, tem um teor de fibra a mais, que isso causa saciedade. Então, os benefícios, eles são super plausíveis. Mas se você pensar numa criança que não gosta da coisinha verdinha, ela não vai, é melhor ela... talvez ela não coma. Então, antes de mudar esse hábito, oferece o tradicional e depois muda para outro. Eu vou colocar uma perguntinha do público e daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na tela alguns macarrões que não estão aqui, mas que você já encontra no mercado, que são sensacionais. E ainda, isso aqui tá aqui sem plaquinha. Vocês viram que esse não tem plaquinha? Você vai entender já já por quê, que é uma pegadinha. Perguntinha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Bianca, obrigada. Macarrão com base de farinha branca é considerado um alimento de índice glicêmico moderado e pobre em colesterol. Antes, eu vou pedir para os meninos colocarem na tela uma opção de um macarrão que não está aqui, mas que ele vai ajudar a ilustrar com alguns que estão, para a gente falar dessa outra parte das massas, que é uma novidade. Exato. A indústria é muito preocupada, né, com tudo, enfim. Esse aqui é o de feijão. Ai, que bonitinho, gente. O de feijão azuki, ou azuki, né, que tem gente que fala diferente, ele é semelhante ao do grão de bico, e se a gente analisar aqui, o valor calórico dele é parecido com o que a gente falou. De 280, 290 calorias mais ou menos em 80 gramas, que fique clara a porção. 80 gramas. A quantidade de carboidrato é reduzida porque a quantidade de proteína é aumentada. Então, quando a gente pensa num tipo de macarrão que é feito a partir de uma leguminosa, grão de bico, feijão ou soja, a gente consegue incluir nesta preparação uma quantidade maior de proteína. O grande problema é, se for só feijão, quem tem a doença celíaca, ok. Se não for só feijão e tiver algum amido para fazer com que ele fique com uma textura melhor, porque vai ter a indústria, glúten. Exato, a indústria se usa de um produto que ele é mais legal, mas não necessariamente conseguiu fazer um produto final que seja legal para o consumo. Então, para consumir, eu vou ter que colocar um pouquinho de farinha. Então, leia o rótulo antes, veja se contém ou se não contém. Glúten, alergênicos, entre outras coisas, ou os alérgicos que estão sendo obrigatórios agora, desde julho a gente tem que colocar em rotulagem, né, para saber se tem ou não. Então, tem feijão azul, que tem do feijão preto também. Vamos botar a tabelinha do feijão preto. Olha que legal. Na diferença deles. E é gostoso? Eu nunca comi. Você já comeu? Então, eu provei. Eu acho Achou estranho? Eu achei estranho puro.
Mas quando você mistura o molho de sua preferência, ele pode ficar bem legal. Então, se você faz um molho do tipo espinafre, fica uma coisa bem diversa. Nossa. Quando você coloca manjericão, quando coloca bastante ervas, o tempero da massa é o que faz a diferença. Qualquer coisa vai ficar gostosa se você colocar outros ingredientes para dar aquele valor. Talvez, para quem gosta de comer um macarrão bem sequinho, só tipo alho e óleo, com uma ervinha, alguma coisa, você sinta muito o sabor de feijão, de grão de bico, dessas coisas. Para quem não tem quem tem essa dificuldade, colocar mais molho vermelho, que seja. Ai, que delícia. Um molho branco, que você coloca um molho branco mais leve, tudo, e dá para fazer. Sim, com queijinho cottage dá para fazer, tudo. Que eu te mostro. Mas eu tô impressionada, olha isso aqui, gente. Será que a gente consegue ampliar e colocar a tela cheia? Olha lá, dá uma olhada. Tem 36 gramas de proteína e 13 de carboidrato nesse espaguete de feijão preto. Isso é sensacional. Quando que dá para usar um carboidrato? Isso em 80 gramas. Um carboidrato não, um macarrão desse. Se a gente pensar numa porção pós-treino, vamos falar de nutrição esportiva, né? Lindo! Se você vai falar de uma porção pós-treino, será que essa quantidade de proteína dá para fazer uma porção legal? Dá. Dá. Só que a gente tem um porém muito interessante para a gente discutir. Normalmente, quando a gente pensa na síntese proteica, no pós-treino, não sei o que, a gente está pensando em proteína de alto valor biológico. A proteína de alto valor biológico é a proteína animal, não é a proteína vegetal. Então, a porção de proteína vegetal ela é diferenciada. E no feijão eu tenho um número X de aminoácidos que eu não tenho no arroz, por exemplo. E aí eu tenho que combinar. Então, se eu for fazer o uso deste como minha proteína pós-treino, que fique claro que não é a mesma coisa e precisa talvez combinar com outras fontes proteicas. De repente fazer ele de cogumelo, com shiitake, com shimeji, com fungo. Pode ser. Eu pensei que talvez usasse ele para aumentar o teor de proteína e colocar um outro tipo de proteína, tipo um ovinho. Uma carninha. Menos atum do que você colocaria em outro, para tentar brincar com uma quantidade diferente de proteína. Mas ele, pra você comer de repente à noite, é muito mais legal do que esse que não tem proteína nenhuma e é só uma bomba de carbo. Você sabe que eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque até qualquer tipo de carboidrato, macarrão simples ou um pão que seja uma torrada, uma bolacha, a gente precisa desse carboidrato durante o sono, porque a gente queima bastante gordura durante o sono e está em reparação. A proteína ela é estimulante para o sistema nervoso central. Será que eu vou dormir bem? Ah, tem isso de, assim, como se fosse uma outra proteína em excesso. E outra, quanto mais eu demando trabalho para digestão antes de dormir, minha pressão não cai, minha pressão fica elevada durante o sono. E isso tem efeitos cardíacos, né, importantes. Então eu tenho que considerar primeiro qual é o horário do meu jantar. Tá bom. Se eu vou jantar às 8 e vou dormir 11 horas, beleza. Se eu for jantar às 11 para dormir 11h30, não. Não é legal. Aí aquele que faz digestão mais rápida e é rapidinho, para quem não tem problema em relação a índice glicêmico e blá blá blá, fazer a utilização do outro talvez seja melhor. Mas vamos falar de um negócio aqui que nós vamos fechar com o pupunha, mas tem um negócio importante aqui. Esse aqui é do grão de bico, tá? Deixa eu só olhar do grão de bico para vocês. Também tá parecido com o do feijão. 21 gramas de proteína no macarrão de grão de bico. Tô apaixonada. Que são os das leguminosas que eu falei. Então, tanto faz feijão, grão de bico ou algum deles. Aí perguntinha, né? Aí chegou esse aqui. Esse macarrão é uma delicinha, é um japonês, né? Mas a ideia é assim, você olha pra esse, que é mais integral, que é o verdinho, né? o verdinho. O integralzinho, a versão integralzinho. Se você pegar os dois, né? O integralzinho ou o branquinho, você pergunta, do que é isso? Do que é isso? É um macarrão super saudável, né? Você fala isso aí, tem cara de macarrão super saudável. É de trigo. É de trigo. Tem nada nele. Esse daí, na verdade, ele tem uma mistura de trigo sarraceno no meio. Mas tem mistura. O trigo sarraceno não tem glúten. O trigo normal tem, né? Esse aqui é de farinha branca. Ele só é bonitinho, diferente, porque ele é de uma outra população, né? De uma outra cultura. Então, ele é feito de uma maneira diferente. O tempo de cocção deles é um pouquinho diferente também. A gente demora muito mais para cozinhar um grano duro do que esses, que são mais refinados. Ou seja, para digerir? É muito mais rápido. Ou seja? Talvez seja legal, 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Exato. Porém, você me contou uma coisa que eu acho importante esclarecer para o público, que é assim. Tem várias marcas de tudo, então por isso que ela disse antes de tudo, leia o rótulo. Porque tem alguns espaguetes de feijão ou de grão de bico, que quando você vai ler no rótulo, tá assim, proteína 0, 2... Se você olhar... Cadê o grão de bico dele? Por que não tem proteína? Porque não usaram o grão de bico, usaram o amido do grão de bico. Não, na verdade, talvez tenham usado uma farinha e um pouquinho de grão de bico. Então, que não chegou nem a mudar a quantidade de proteína do rótulo. Ou o rótulo está errado. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Se ele é de grão de bico, se ele é de feijão, ele tem que ter mais proteína. Tem que ter bombar de proteína. Tem que ter mais proteína em relação a carboidrato. Se ele é de trigo, de batata ou do grupo dos
os carboidratos em geral, que tem baixo teor de proteína e muito mais carboidrato, aí ele vai ter que ter muito mais carboidrato do que os outros. E essa é uma brincadeira que hoje a gente pode comer o pupunha como um macarrão. A Andréa já me contou que ela não acha que parece nada com macarrão. Não, de eu verdade. curto, eu adoro. Eu acho assim, pra comer macarrão, come macarrão. Eu sou apaixonada pela culinária italiana. Não, é bom pra caramba. Apaixonada. Eu também gosto de um brinco pratão com os de macarrão. molhos. Eu já falei que meu marido é chefe de cozinha, a gente brinca Seu com marido tudo é chefe de isso. cozinha? Trabalha bastante com isso. Que muito legal. tem que vir aqui no Você Bonita fazer uns molhos. Ai, que Ele delícia. faz várias massas, algumas mais calóricas, algumas menos calóricas. Às vezes eu faço, ele fala, isso parece coisa de nutricionista, porque está muito baixo em calorias. O pupunha em si, dependendo da forma que você faz e da proposta que você tem, você consegue até encarar ele como se fosse um macarrãozinho. Mas ele me parece muito mais uma salada, e aí o preparo tem que tomar cuidado que cozinhar demais, você destrói a característica dele. Então, verdade. não é bem assim. Tem aquele squash também, que parece um melão, que você tira ele com garfo, assim, ele parece um espaguetinho, que também dá pra fazer. A própria abobrinha, que hoje a gente tem os cortadores, dá pra brincar. Dá pra brincar com a cenoura, com a abobrinha, com vários legumes e fazer a base dele. Não é tão barato, o teor de sódio dele é impressionantemente alto. Mesmo se a gente cozinhar? Mesmo se cozinhar. Ele foi em conserva, você até reduz. Mas, por exemplo, esse daqui, ele tem 620 miligramas de sódio. Nossa. Parece um alimento, porque ele é em conserva. Entendi. Todo alimento em conserva tem que ser conservado em sal. É verdade. Então não vai dar certo. Andréa Zácaro, a gente ficou com uma pergunta. Coloca a pergunta na tela, porque ela responde em 1 segundo, porque nós vamos fazer a nossa parada para o horário político eleitoral. Macarrão com base de farinha branca, qual que é a ligação aí com o colesterol? É considerado um alimento de índice glicêmico moderado e pobre em colesterol? Como é que Sim. Tá. Sim, mas o índice glicêmico do macarrão, ele depende da sua base. Então, se for a base de grão de bico, de batata, ele tem um índice glicêmico moderado. Se ele for a base de trigo, ele tem um índice glicêmico um pouco mais alto. O índice glicêmico, ele é alterado, e essa pauta a gente já falou, eu vou falar rápido, ele é alterado pelo que você agrega. Se você colocou tomate, folha, comeu folha antes, você diminuiu o índice glicêmico da refeição. Então, um alimento que tem um índice glicêmico alto, eu posso reduzir misturando outras coisas, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, você volta, né? Volto. Ai, ela é demais, não é? Ai, que delícia, adoro entrevistar a Andréa Zácaro. 4438-8584, 4438-8584, nas nossas redes sociais ela já tá marcada.